Olá pessoal, tudo bem? Eu vou resolver agora com vocês a questão 3 do capítulo de indução do Moisés. É uma questãozinha bem interessante, envolve vários conceitos bem legais, como torque. Vou usar também a densidade de carga. É um pouquinho trabalhosa, mas bem legal, né? Em 1831, Michael Faraday fez girar um disco de cobre entre os polos de um ímã, em forma de ferradura. Você vai ver aquele ímã que é em forma de U, aparece muito em desenho animado, né? Que ele é mais ou menos assim. Aí aqui é o norte e aqui é o sul. Então vai ter campo magnético, né, daqui para cá. Beleza? Então o que foi que o Faraday fez? Ele pegou esse ímã em forma de U, colocou um disco no meio e colocou esse disco para girar. O que, é que vai acontecer? Vai ter um disco girando e um campo magnético passando por ele perpendicularmente. Beleza? Só essa experiência. O ímã serve só para dizer que tem um campo magnético que está passando pelo centro do perpendicular ao disco. Tá? E observou o aparecimento de uma diferença de potencial constante entre duas escovas. Os dois tivessem um fiozinho ligado no centro e na periferia do disco. Se eu ligasse lá um voltímetro, o Faraday percebeu que apareceu uma voltagem. Quando eu giro aquele disco, tá dentro de um campo magnético, aparece uma voltagem, diferença de potencial entre o centro e a borda, seja o raio do disco. Se o disco gira com velocidade angular ômega, com seu plano perpendicular ao campo magnético uniforme B, qual a diferença de potencial V gerada entre o eixo e a periferia? Bom, por que ia aparecer um DDP? Se ele não ligou em uma corrente elétrica? É porque está havendo a variação do fluxo magnético, tá? A gente sabe que o campo magnético ali é constante. Só que o disco está girando. Se o disco está girando, a área está o tempo todo se movendo. Então o fluxo ele também é afetado pela maneira como aquela área está se movendo. Tá? Então dali que aparece a DDP, por conta do movimento do disco. Então eu vou pegar aqui um elementozinho de área. O disco está se movendo para cá, com velocidade ômega. E ele se moveu um d θ, tá? O que acontece? Qual o valor dessa áreazinha aqui? Lá na matemática a gente vai lembrar que é 1 meio raio ao quadrado vezes d θ. Eu gosto de pensar assim, quando você pega isso aqui é um arco, né? Um arco de circunferência bem pequeno, de ângulozinho d θ, você pode calcular a área dele como se fosse um triângulo. Essa daqui é a área da base, tamanho da base, aliás, que é A d θ, né? Porque o A é o raio. E qual é a altura do triângulo? A. Então fica 1 meio da área da base vezes a altura. Então pronto, já tem o meu elemento aqui, dA. E realmente a área está variando com o ângulo, né? Então eu jogo lá na lei de Faraday. Lei de Faraday. Vai aparecer uma DDP induzida, que é proporcional à variação do fluxo magnético. Mas quem é esse fluxo? É B vezes a área. O B é constante, fica dA dt. Eu já tenho dA. O meu dA é 1 meio de A ao quadrado, que é constante, por isso sai da diferenciação. dθ dt. Só que é dθ dt? É o nosso ômega, né? Então a voltagem que o Faraday percebeu é o quê? Isso daqui. Beleza? Ou seja, se o disco, embora o disco tenha área constante, mas essa área está se movendo. Então o fluxo também varia. Bem interessante isso, né? Eu de início não achava que variasse o fluxo só porque a área está se mexendo, não. Porque eu pensava na minha cabeça que o valor da área do disco é constante, então o fluxo não mudaria. Mas muda, graças ao Faraday, a gente descobriu isso, né? Então é o seguinte, entre o centro e a borda tem uma diferença de potencial. Certo? Então as carguinhas vão sair de um canto para outro. Aí ele falou, vai ter uma corrente indo do centro para a borda. Todas as bordas, tá?
vai ter corrente um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, de modo que a corrente total que vai sair da borda para a periferia, ou da periferia para a borda, né? Depende do sentido aqui das coisas, é I. Tá? Só que a gente sabe que existe uma coisa chamada densidade de carga. É o J, né? Que é dado pela corrente, pela área. Ele falou que o total de corrente que passa é I. Qual é a área do disco? I ao quadrado. Aí qual é a grande sacada aqui agora? É o seguinte, eu vou pegar um anel aqui no disco, pequenininho, tá? De raio R. Se o raio aqui é R, então a espessura aqui é dr. Agora eu quero calcular o DI que passa por esse raio, por esse anelzinho menor, tá? Ó, vou até escrever aqui o que acontece. Vamos pegar um anel de raio R e espessura dr e calcular o torque exercido nele. Porque é o seguinte, se está aparecendo uma corrente induzida, está aparecendo agora a corrente do disco, e esse disco está sob efeito de um campo magnético externo, esse campo magnético vai provocar uma força no disco, tá? Então tem aqui o raio R, aí vai aparecer uma forcinha aqui. Inclusive essa força ela vai se opor ao movimento, né? Aliás, vai se opor ao sentido da variação do fluxo. Isso é a lei de Lenz. Ou seja, essa força que aparece ela vai tentar frear o disco, né? A gente está deixando o disco girar com velocidade ômega, só que como ele está no campo magnético, vai aparecer uma DDP induzida, vai aparecer uma corrente induzida, porque tem resistência no disco. E com isso, essa corrente que aparece, ela vai sofrer uma influência do campo magnético e vai ter uma força que vai tentar parar esse disco. Ou seja, eu vou girar o disco e a força magnética vai tentar frear esse disco. Certo? Vai aparecer um DFzinho aqui. Mas agora eu quero calcular qual é a quantidadezinha de corrente que passa nesse discozinho pequeno que eu peguei aqui, tá? E eu vou dizer que é DI. Certo? Só que para calcular o torque, não vou calcular o torque no comprimento todo do meu disco, não. Vou calcular o torque só nessa espessurinha aqui, só no anel, tá? Quero calcular o torque aqui só nessa borda do meu disco que eu peguei. Mas antes eu vou pegar esse J aqui, que é constante, que é a densidade de carga. Eu quero saber qual é a corrente que passa na borda desse anelzinho aqui. A corrente que passa aqui, ó. Ora, se eu tenho a densidade de corrente, eu digo que vai passar daí. E qual é a área daquele cara ali? Daquele círculo? Aquele anel? É o comprimento dele, 2πr, vezes a espessura dele, que é dr. Então eu sei que por ele passou uma corrente 2i ao quadrado rdr, tá? Então ali, só para aquela bordinha ali, tá passando essa corrente. E essa corrente também está sob o efeito do campo magnético perpendicular ao disco, certo? Então vai aparecer uma força nesse disco, nessa borda. Você usar a regra da mão direita, você descobre se é para baixo, para cima. Mas segundo a lei de Lenz, ela vai frear o sentido do disco. Isso está girando no sentido horário. Então ela vai tentar frear. Ela vai ser sentido anti-horário. Se não me engano é assim que funcionam os freios magnéticos. Então vou calcular aqui essa força que vai aparecer nesse disco. Sabe que a força é proporcional à corrente que está passando por ele. L vezes B. Tá? Então substitui DI ali. 2y ao quadrado rdr. E agora eu vou calcular o L vezes B. Beleza? Então vai ficar 2bi. A força que aparece nele é esse daqui. R ao quadrado dr. Bom, já tem uma força que vai aparecer nesse disco que eu escolhi. Agora, o que é que eu vou fazer? Agora eu preciso calcular o torque, né? Que ele pede o torque. Beleza? O torque é dado por isso aqui, ó.
R vezes F. No caso, eu estou pegando só um discozinho pequeno, um elemento de disco. Então, eu vou ter só um detal. O R vezes dF. Então, o que é o módulo do meu torque? R vezes o F. O dF, né? 2BI ao quadrado, R ao quadrado, dr. 2BI ao quadrado, R3dr. Se eu pegar um discozinho de raio R, vai passar uma correntezinha DI nesse disco. Vai aparecer uma força magnética tentando frear esse meu discozinho pequeno. E o torque que está ocasionando isso é esse daqui, para aquele meu disco. E se eu quiser calcular o torque inteiro, do disco inteiro, muito simples. Basta eu integrar todo o torque de 0 até A. Né? Tirar aquela parte constante ali. 2BI ao quadrado. R3dr. Fica quem? Vou colocar aqui embaixo. 2BI ao quadrado. R4 sobre 4. Variando de 0 a A. 2BI ao quadrado. A quarta sobre 4. Cancela, fica 2. Também fica 2. Então, o torque total, BI ao quadrado sobre 2. Certo? Aqui, depois ele pede para calcular a potência gerada por esse disco. Que é PI vezes U. Ele π. Quem é o I? O I ele dá. A DDP, o U é DDP. A potência é essa aqui. Organizando fica ômega B I ao quadrado sobre 2. E agora eu vou calcular a potência que eu tenho que fornecer para continuar a fazer esse disco girar. Tá? Esse torque aqui, ó, é eu que tenho que fornecer. Esse torque aqui está freando o disco, ele tenta frear o disco. Se eu quiser que o disco continue se mantendo girando numa velocidade ômega, eu tenho que fornecer uma potência igual. Certo? Um torque igual. Para compensar o torque do campo magnético que está me atrasando. Eu giro o disco, o campo magnético vai tentar frear esse disco e eu vou tentar reverter esse freio. Como é que eu faço? Eu forneço um torque igual ao torque do campo magnético. Tá? Então, eu vou fornecer uma potência, que é essa aqui, que é tal vezes ômega, tá? Você botou lá na mecânica, você vai ver que a potência é o torque vezes a velocidade angular. Que é o torque que a gente calculou ali, BI ao quadrado, desculpa, sobre 2 vezes ômega. Organizando aqui, fica ômega B I ao quadrado sobre 2, tá? Então tá aqui, ó. São iguais. Que é exatamente o que ele pede no final, né? Ó. Mostre que a potência fornecida é igual à potência gerada, tá? Então eu forneci isso daqui, porque eu imprimi o torque igual ao torque do campo magnético. Essa potência aqui é a potência gerada pelo disco, porque o disco tem corrente e tem DDP. Beleza? Então isso aí é uma questão um pouquinho mais difícil, né? Envolve vários conceitos de mecânica, né? Torque, potência, mas é uma questãozinha bem legal, tá? Então é isso aí, valeu pessoal.